Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Já se sentiram assim meio perdidos no meio da complexidade toda do mundo atual? Aquele bombardeamento constante de informação, opiniões que parecem contradizer-se a cada minuto? Uhum. É uma sensação muito comum, acho eu. Pois é, e é precisamente este sentimento de desnorte que vamos abordar hoje. Vamos mergulhar nos excertos que achei particularmente interessantes de um texto de 2017, do Edson Zogby, chamado Perplexidade na Complexidade. Ok, A nossa missão aqui, pronto, é tentar desconstruir um bocado o pensamento do autor sobre como é que podemos, se calhar, navegar isto tudo e passar da sensação de estar à deriva para uma perspectiva mais integrada, não é? mais compreensiva. Portanto, vamos lá analisar isto a fundo. Vamos a isso. Que alguma vez vamos conseguir acompanhar isto tudo? Será que os miúdos de agora já vêm com um chip diferente? Será? Sim, ele capta bem essa vertigem inicial. Exato. E identifica logo uma primeira reação que ele acha completamente errada, que é tratar a complexidade como se fosse, eh, sei lá, algo esotérico, uma força quase sobrenatural, inexplicável. Ele diz que isso é, na verdade, uma resposta vazia de sentido. Precisamente. Essa ideia de mistificar a complexidade é algo que o autor critica bastante. Ele até faz uma comparação um bocado, pronto, provocadora, dizendo que essa abordagem nos remete a uma visão quase medieval, percebes? Como se estivéssemos à mercê de uma deusa complexidade assim meio caprichosa. Uhum. O que é fascinante na perspectiva dele é a rejeição total dessa ideia. Para o Zogby, a complexidade não tem nada de misterioso ou divino. É, muito pragmaticamente, um efeito irreversível dos nossos tempos. É uma consequência natural, em grande parte, do crescimento da população mundial e da intensificação das nossas ligações. Mais gente, mais ligações, mais complexidade. A causa é simples, mas as implicações Exatamente. inundas. Mas essa não é a única armadilha, segundo ele. Há outra reação, talvez até mais comum, que ele também acha inadequada. A pura resistência. A tentativa de negar ou até demonizar a complexidade. Ah, sim. Ele observa isto em pessoas, mas também em organizações, empresas, até governos, que parecem entrincheirar-se a lutar contra esta nova realidade, a recusar a adaptar-se. E é aqui que a análise dele se torna mesmo interessante, porque ele não vê essa resistência como, sei lá, uma discordância filosófica válida. Ele vê mais como uma manifestação de ignorância sobre o tema. Hum, Ou seja, uma incapacidade mesmo de perceber e assimilar a mudança. E essa incapacidade, por sua vez, é que alimenta a tal perplexidade que paralisa. É quase como dizer: não percebo isto, logo rejeito e luto contra. Exatamente. E o Zogby tenta ir à raiz disto. Ele sugere que é uma reação quase visceral, que vem do nosso lado mais primitivo. Usa aquela imagem do cérebro ancestral réptil, não é? Sim, o fight or flight, Hum. lá está. Aquela parte de nós que, perante uma ameaça percebida, e a complexidade com a sua imprevisibilidade pode ser muito ameaçadora, só conhece duas respostas básicas: ou ataca ou foge. certo. E para ilustrar esta dinâmica de ataque ou fuga, o texto, que é de 2017, atenção, aponta para vários fenómenos daquela altura. Menciona exemplos como ahm, o terrorismo internacional, a eleição do Trump nos Estados Unidos, Sim, lembro-me dessa parte. a situação na Coreia do Norte, na Venezuela, o aparecimento de radicalismos de género ou religiosos e até a corrupção endémica. Agora, é fundamental reforçar, isto é, a interpretação específica do Zogby, ok? Claro, estamos a reportar a visão dele. Exato. Nós aqui não estamos a fazer juízos de valor políticos sobre esses eventos, mas ele agrupa estas coisas todas, que são bastante diversas, e vê-as como exemplos dessa reação primitiva. Ou são um ataque contra a nova ordem complexa, ou são uma tentativa de fuga dela. Uma recusa em lidar com o que ela exige. Uma falha na visão dele em assimilar e integrar a nova realidade. É uma perspectiva forte, essa de reduzir fenómenos tão diferentes a uma reação quase biológica à complexidade. Mas então, se mistificar é errado e resistir é primitivo e ineficaz, qual seria a abordagem correta, segundo ele? Como é que se lida com isto de forma construtiva? Bem, a chave para o Zogby está em compreender a natureza fundamental da complexidade. E a palavra que ele usa muito é inclusiva.
Isto é mesmo central no argumento dele. Inclusiva. Sim. A complexidade não vem para destruir ou substituir tudo o que existia antes, como o pensamento linear, cartesiano, a que estamos tão habituados. Pelo contrário, nas palavras dele, a complexidade o inclui. A complexidade é inclusiva, viva. Ela não anula o pensamento linear, mas integra-o numa estrutura maior, mais dinâmica, mais interconectada. Uhum. O pensamento linear continua a ter lugar, mas já não é tudo. Exato, já não é o quadro completo. E daqui vem uma necessidade clara, segundo o autor. Temos de conhecer, perceber e estudar a complexidade. Não dá para ignorar ou esperar que passe. E ele avisa que isto não é fácil. Exige um grande empenho mental e emocional. Faz sentido. Sobretudo porque a maior parte de nós, foi educada num sistema que privilegiava muito o pensamento linear. Sair dessa caixa exige esforço consciente, uma reprogramação mental quase. Gosto dessa ênfase no empenho. Sugere que não podemos ser só passageiros nisto, temos de ser ativos. O Zogby propõe que abordemos a complexidade sem preconceitos, curiosos, com profundidade. É quase uma atitude de explorador, não é? Perante um mundo novo. Sim, sim. E ele descreve uma consequência quase poética disto, a possibilidade de sermos abduzidos por sua magnitude, beleza e força. Parece que para ele há uma certa estética, uma beleza mesmo, na estrutura da complexidade que só se revela a quem se dispõe a explorá-la. Sem dúvida. E essa exploração implica uma mudança de fundo na nossa forma de ver o mundo. O Zogby fala em ir além do pensamento linear, que ele associa a uma visão 2D, e até do pensamento espacial 3D. Ele propõe que integremos ativamente o que ele chama a quarta dimensão, que é o tempo. A quarta dimensão, o tempo. O que é que isso quer dizer na prática? Como é que pensar em 4D nos ajuda a lidar com a complexidade? Olha, pensa assim. O pensamento 3D dá-nos uma fotografia do mundo, não é? Um instantâneo. Integrar a dimensão tempo, na visão do Zogby, significa passar da fotografia para o filme. Ok, percebo a analogia. Significa começar a avaliar os fenómenos, as ideias, as nossas próprias ações, não apenas pelo impacto aqui e agora, mas pela sua trajetória, pela sua contribuição ou falta dela a longo prazo para a integração e evolução daquilo a que ele chama o novo modus vivendi da humanidade. É pensar em termos de processos, de desenvolvimento, de legado. Uhum. Se ligarmos isto ao panorama geral, a implicação desta visão temporal é bastante radical. O Zogby sugere que comecemos a usar um filtro diferente. Aquilo que, ao longo do tempo, não contribui para essa integração maior, para essa evolução coletiva, acabará, segundo ele, por ser descartado, banido pela própria dinâmica do sistema. É uma visão quase darwinista, aplicada à evolução social e cultural. Uau! E esta perspectiva de longo prazo leva-o a fazer uma afirmação que pode chocar um bocado. Ele sugere que muito do que nos consome hoje, as crises políticas, os conflitos, as polémicas nos média, poderá, visto de uma perspectiva histórica futura, revelar-se como um reles detalhe na história futura, insignificâncias reacionárias. Insignificâncias. Seriam, no fundo, os espasmos daqueles que não conseguiram ou não quiseram adaptar-se e evoluir com o fluxo da complexidade. É uma ideia que nos obriga a questionar o que é mesmo importante no meio de tanto ruído, não é? Isso é mesmo provocador. Se essas crises podem ser insignificâncias, então o que é que realmente importa? O que é que isto significa para os nossos valores, para as nossas prioridades? Se a lógica da complexidade e da integração a longo prazo é o que prevalece, que valores se tornam obsoletos? Ele é bastante explícito aqui, certo? É muito direto. Ele lança uma crítica feroz àquilo que considera valores desajustados à era da complexidade. O foco excessivo no consumo, a ânsia pela acumulação de bens materiais e dinheiro, a ganância, a fome de poder. Um materialismo, basicamente. Exato. Tudo isso, na visão dele, torna-se obsoleto, inadequado, inútil perante a nova configuração do mundo. É como tentar usar um mapa antigo para navegar num território completamente redesenhado. Já não funciona. O que, convenhamos, desafia em cheio muitas das nossas ideias de sucesso e de vida bem-sucedida, que ainda estão muito ligadas a esses valores de acumulação, de estatuto. Completamente. Se tudo isso é obsoleto,
qual é a alternativa que ele propõe? A alternativa está numa frase que ele usa como contraponto ao título. Em vez de nos afundarmos na perplexidade na complexidade, deveríamos procurar a integridade na complexidade. Integridade. Sim, a palavra-chave é integridade. E ele parece usá-la no sentido original da palavra, ser íntegro, inteiro, completo, não fraturado. A ideia central é de nos tornarmos células íntegras dentro do organismo complexo que é a sociedade humana interligada. Uma célula íntegra. Gosto da imagem. Uma célula que funciona bem, que está completa em si mesma e que contribui de forma saudável para o todo. E como é que se chega lá? O Zogby desvia o foco do exterior para o interior. Ele diz que a formação do caráter, da personalidade, o conhecimento, o posicionamento e a atitude são fundamentais. Então a integridade não se mede pelo que temos, mas por quem somos e como nos posicionamos. Precisamente é uma mudança de foco radical. Então, a resposta à complexidade exterior passa por um reforço da integridade interior. Faz sentido. Mas ele também deixa um alerta sobre perigos neste caminho, não deixa? Sim, há um aviso importante no texto sobre aqueles a quem ele chama oportunistas. São pessoas que, segundo ele, prosperam na confusão e na perplexidade dos outros. Descreve-os de forma bastante dura. Parasitas, vendedores de ilusões, Vendedores de ilusões. que oferecem saídas de emergência imaginárias que, na verdade, são becos sem saída ou armadilhas. São aqueles que exploram a desorientação geral para benefício próprio, em vez de contribuírem para a solução ou para a integração. Reconhecer estas figuras e as suas promessas vazias seria parte do processo de desenvolvermos a nossa própria integridade e discernimento. Falando em integridade, contribuição, propósito, como é que esta visão da complexidade e da necessidade de ser uma célula íntegra se reflete na questão do sentido da vida, segundo o Zogby? Bem, ele aborda isso pondo em contraste duas visões de existência. Uma é a que ele descreve como puramente materialista e individualista, a vida como uma presença irrelevante, cheia de prazeres materiais que termina ao virarmos pó, uma existência focada só no eu e no agora. A outra visão que ele claramente defende é a de procurar um objetivo maior, construtivo, fortificador da nossa espécie. Viver não apenas para si, mas como parte de algo maior. Contribuir para o todo, exatamente. Ele argumenta de forma bastante contundente que uma vida de puro egoísmo material, sem qualquer contribuição significativa para além de si mesma, funciona como uma luz que se apaga e não deixa rastro. Olhando para trás, para uma vida assim, a conclusão seria desoladora. De nada valeu ter vivido. É forte. É muito forte. E levanta uma questão importante, não é? Obriga-nos a pensar como é que o nosso propósito individual se liga ou se devia ligar ao bem-estar e à evolução do coletivo, da nossa espécie. Essa ideia de um processo coletivo que nos transcende é reforçada por outra afirmação interessante dele. O Zogby diz que a rede global humana se formaria independente da internet e da tecnologia. Era só uma questão de tempo. Sim, isso é fascinante. É, porque sugere que a nossa interconexão crescente não é só um subproduto da tecnologia que criamos. Se calhar uma tendência inerente à própria evolução humana, um movimento quase inevitável para uma maior integração. A tecnologia só acelerou e tornou mais visível algo que já estava a acontecer. Uma força subjacente. Pois, então apesar de toda a complexidade assustadora e dos desafios que ele descreve no início, a mensagem final do texto parece ter um tom surpreendentemente orientador. Talvez até reconfortante. Ele conclui que ser essa célula íntegra dentro de um sistema complexo é a situação mais confortável e aprazível que podemos perspectivar. É quase paradoxal, não é? É que no meio do caos aparente da complexidade, a resposta para o nosso bem-estar e até conforto esteja na nossa própria integridade interior e na nossa contribuição para o todo. Exato. Portanto, se tivéssemos de resumir a viagem que fizemos pelas ideias do Edson Zogby neste texto, a transformação fundamental que ele propõe é esta. Temos de sair da paralisia da perplexidade perante a complexidade. Em vez disso,
Devemos abraçar uma busca ativa, consciente, por integridade dentro dessa mesma complexidade. Não é fugir, nem lutar contra, mas encontrar o nosso lugar certo nela. Encontrar o encaixe. Exato. E como vimos, isto implica um esforço deliberado de compreensão, estudar a complexidade, como ele diz, exige capacidade de adaptação, de pensar para além do linear, incluir a dimensão do tempo e, talvez acima de tudo, exige um foco na nossa contribuição construtiva a longo prazo, resistindo à tentação das reações mais primárias de ataque ou fuga que ele identifica como becos sem saída. Exatamente. E talvez possamos deixar aqui uma última reflexão, que vem direta desta análise, não é? Se o Zogby tiver razão, mesmo que só em parte, e muitas das crises e conflitos que nos parecem tão urgentes hoje forem, na verdade, potenciais insignificâncias reacionárias na longa história da integração humana, então que tipo de valores, que tipo de ações são aquelas que realmente têm potencial para durar? Boa questão. O que é que verdadeiramente contribui para essa evolução maior e que, por isso, devia guiar as nossas escolhas agora, no presente? O pondo a questão de uma forma mais pessoal, para quem nos ouve ficar a pensar, o que significa concretamente, no dia-a-dia, cultivar essa integridade de que fala o Zogby, essa inteireza de caráter, de conhecimento, de atitude. Como é que podemos, cada um de nós, nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, relações, aspirar a ser essa célula íntegra, essa parte construtiva e resiliente no grande e complexo sistema em que estamos todos metidos? É uma pergunta que vale mesmo a pena levar connosco, sim, deixa a pensar.